الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينسى أحدا لقد أحصاهم وعدهم وأدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبدئه ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فضل الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين وشقاقه ورفع ذكره وجعله من أفضل الرسل وجعل أمته من أفضل الأمم صلوات الله ربي وتسليمات عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمدين إلى يوم الدين أما بعد. Hoje louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e seguida mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que através do seu esforço e sacrifício ensinou à humanidade a palavra da unicidade, juntamente com os seus ilustres companheiros sahabas e aqueles que seguir esta mesma linha até o derradeiro dia. Caros, honrosos, respeitosos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, hoje vamos introduzir um tema que teremos algumas semanas por falar, que este é um tema muito importante na vida do muçulmano, que este é o Salat. Hoje vamos falar do Salat. Falando do Salat, praticamente estamos a falar da religião. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele diz: As-salatu amudu din. O Salat é pilar da religião. فَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ وَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ. Aquele que destruir este Salat, ele tem que estar ciente de que está a destruir o Din. E aquele que assegurar este Salat, ele tem que estar ciente que está a assegurar o Din. Então isto dá só para nos levar a perceber qual é o nível do Salat na vida do muçulmano. Mas disto, este hadith é uma introdução. Nós, como temos muito tempo para falarmos do Salat, primeiro vamos definir o Salat e alguns conceitos que não definiremos de uma única vez, vamos levar em parcela, do modo que dá o tempo de falarmos também de outra coisa. Quando se fala do Salat, linguisticamente, a palavra Salat, os árabes já usavam antes do Islã. Isto querendo dizer que quando se fala do Salat, não simplesmente só retrata-se de uma adoração. Então isto na parte da língua. Então quando se fala linguisticamente o Salat, é prece, o dua. Linguisticamente, quando se fala do Salat, trata-se ou retrata-se de um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, a prova diz: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, junto aos seus anjos, eles fazem Salat para o Nabi. Então, o Salat aqui referido não é o Salat de adoração, mas sim aqui não é a adoração. Aqui o Salat é referido. Allah subhanahu wa ta'ala faz da bênção ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Não é de oração, mas sim o Salat aqui referido é de saudação. Allah e os seus anjos mandam saudação a Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E ainda à frente do versículo, Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Manda este mesmo Salat para que nós prestamos ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E se nós voltarmos na realidade, ninguém é permitido fazer o Salat senão para Allah. Então o Salat aqui referido trata-se Salat linguisticamente, que ó vós crentes, mandei oração, saudação ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele também diz no hadith,
querendo provar o termo salat linguisticamente. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no hadith autêntico: "Idha du'iya ahadukum ila al-walima falyujib." Se cada um de vós ser chamado a uma refeição que corresponde, que aceite o chamamento. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. Quando ele estiver de jejum e chegar a hora da refeição, que faça o salat. Então, o salat referido aqui não é que você vai estender o muswala na hora do almoço e fazer o salat. Mas sim, o Nabi disse que faça o dua, ou a pessoa que te convidou faz o dua para esta pessoa que te convidou no walima e diga que eu estou de jejum. Então, aqui o termo salat refere ao dua para a pessoa que te convidou para este evento. Então, isto é salat linguisticamente. Termologicamente, o salat é aquilo que nós conhecemos. Termologicamente, segundo as leis islâmicas, o salat é aquilo que nós conhecemos. Então, diz de uma forma abreviada, o salat é um acúmulo de dizeres e fazeres prescrito na religião. Esses dizeres e movimentos são já definidos no termo religioso. Isto nos leva a dizer que o salat que nós estamos a fazer não podemos acrescentar nada, muito menos diminuir daquilo que já existe. É o acúmulo de dizeres e movimentos que foi prescrito, que já está prescrito. A sua iniciação, o seu início é com o takbir, que este é o takbir al-ihram que nós conhecemos. E o seu termo é o salam. Aqui, se nós refletirmos, as pessoas às vezes têm dito: Maulana, é permitido fazer o dua depois do salat? Então você pergunta à pessoa: qual é a definição do salat? Se você chegou, fez o takbir e depois deu o salam no salat, você já terminou o salat. O que se faz antes e depois não tem nada a ver com o salat. Isto baseado na definição, o que é salat. Você faz o salat e deixa de fazer, quer dizer, faz dua, deixa de fazer, faz tasbih, deixa de fazer. Estes são alguns conselhos ou algumas recomendações. Mas aquilo que é o salat começa quando diz Allahu Akbar, que este é conhecido como takbir al-ihram. É um takbir que torna haram certas coisas. Então, você desde aquele momento que diz Allahu Akbar, primeiro takbir, você não pode falar. Você é proibido falar. Para si é haram falar. E se falar naquele momento, está a cometer um pecado. Sem dizer que está a nulificar o próprio salat. Você é proibido comer. Se você comer naquele instante, nulifica o seu salat. Então, este takbir é conhecido como takbiratul ihram. Então, a partir deste takbir, você já está num lugar, está no outro mundo. É proibido comer, é proibido fazer qualquer movimento, a não ser aquilo que faz parte do salat. É proibido você dizer alguma coisa a não ser daquilo que faz parte do salat. Então, isto é que é o salat. E depois do taslim, você quando diz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dá o primeiro salam, então o salat já acabou. O que faz e deixa de fazer já não faz parte do salat. São coisas aconselhadas que acompanham o salat. Então, esta é a definição do salat. Linguisticamente, o salat é dua. Termologicamente, é o acúmulo de dizer e movimentos prescrito no Sunnat, no Hadith, assim como no Coran, e que inicia com takbir e termina com salam. Então, esta é que é a definição do salat. Este salat que brevemente falaremos da sua obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala, ele não tornou obrigatório este salat logo no início do Islã. Primeiramente foi o salat al-tahajjud, que era para fortificar mais o imã dos crentes. E depois de um tempo, 10 anos, é daí que tornou-se obrigatório o salat, depois de estarem fortes os muçulmanos e o Islã. Este é um dos termos do salat, a definição. E vamos falar também de mais dois termos, que este é o rukn, que este é arcano. Arcanos são condições do salat. Então, o salat consigo é acompanhado por certas condições. E essas condições
por um tempo atrás já falamos que são 9 condições que alguém tem que reunir para fazer o solat. Condição o quê? Condição são coisas obrigatórias, que este direto ou indiretamente influencia ou faz parte do solat. Mas estas condições, essas coisas, elas estão feitas antes do solat, fora do solat. Como, por exemplo, o wudu, a purificação. Então, a purificação faz parte do solat, mas está fora. Então, é uma coisa que você faz fora do solat. Então, se você não fazer esta purificação, mesmo fazer tantos solat, o solat não será válido. Não será aceito o solat. Então, esta é uma das condições. Então, condição é uma coisa obrigatória, mas que esta coisa está fora do solat. Então, esta é a condição. E, por exemplo, direcionar-se ao Qibla. Direcionar-se ao Qibla é uma das condições do solat. Então, esta condição você tem que virar, nós todos viramos para o Qibla. Estamos a prestar uma das condições do solat. Para o nosso solat ser aceito, temos que direcionar ao Qibla. Esta é uma das condições. Então, tudo isso estamos a fazer fora do solat. Então, de uma forma, existem 9 coisas, 9 condições do solat. Então, a condição, não só do solat, quando se diz da condição de uma coisa do din, é uma coisa obrigatória, mas que esta coisa é feita fora da coisa que se trata. Se é o solat, se é o jejum, existem condições do jejum, existem condições do zakat, existem condições. Então, quando se trata de condição, é uma preparação que é feita fora da coisa que se trata. Então, e existem arcanos. Arcanos são pilares, que esta é a terceira definição dentre os conceitos que vamos definir hoje. É arcano. Arcanos são pilares. Então, existem condições do solat e existem pilares do solat. Então, os pilares do solat têm a mesma definição com as condições. Só que a diferença é que o pilar já está dentro da coisa que se trata. É uma coisa obrigatória, no qual, se não fazeres, vai nulificar o seu solat. Mas essa coisa encontra-se dentro do solat, diferentemente da condição. O exemplo, o Surat al-Fatiha. Se você não ler o Surat al-Fatiha, que conhecemos, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nulifica o solat. Então, o Surat al-Fatiha é lido dentro. Então, o Surat al-Fatiha é pilar do Islam, é pilar do solat. Se você não fazer rukum, existem 14 pilares do solat. Se você não fazer rukum, então, automaticamente, o seu solat não é válido. Então, isto trata-se dentro do solat. Então, a diferença que existe entre pilar e condição é que a condição está fora do solat, é uma coisa obrigatória, mas que está fora do solat. E o pilar é uma coisa obrigatória, mas que está dentro do solat. Então, estas são as 3 definições de hoje que vamos levar, que trata-se do solat. Primeiro, a definição do próprio solat, linguisticamente e termologicamente. E segundo, é o que é o rukun, que é condição do solat, e também o que é pilar do solat. Voltando ao solat, o benefício, a importância do solat. Segundo o hadith que já mencionamos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "As-salatu amududdin." O salat é o pilar principal da religião. O salat é o pilar principal da religião. "Faman aqamaha faqad aqama ad-din." Aquela pessoa que assegurar este salat, ele está a assegurar o din. وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. E aquela pessoa que não assegurar este salat, ele tem que saber que também está a destruir. Aquela pessoa que destruir o salat, também está a destruir o din. Nós, analisando cada um, ele está na mente que não, eu se não faço salat, as consequências só serão para mim. O seu salat cria efeito em todo o país. Não vamos falar dentro da sua casa ou dentro da tua zona. O seu salat. Então, o que assegura o din, todo ele, é a prática do salat. E como não bastasse, prática do salat em congregação. Que nós vamos falar sobre o salat congregação um dia específico para isso.
Então, o teu salat, a prática do teu salat, é uma coisa muito importante. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele até por um momento desejou queimar casas de certos muçulmanos que não praticavam o salat. Era uma, duas casas que não se cumpria o salat. Mas aquelas duas, três casas criavam efeito a todo o dia. Imagina a nossa situação hoje. Como é que está? A situação econômica, a situação de doença. Tudo isto tem a ver a cada dia que você deixa, a cada dia que você está a perder o salat. Então está a influenciar tudo isso. Estamos a correr atrás do mundo e estamos a deixar... Nós, quando o muazzin faz o salat, profere uma palavra que nós nunca percebemos. Hayya ala al-falah. Vinde o sucesso. Afinal de contas, onde é que está o sucesso? Todos os dias, o muazzin faz 5 vezes por dia. E não tem como fugir. É provado que o azan é uma das coisas que a nível mundial nunca parou nem um segundo. Vamos terminar aqui. Quem trabalha na cidade tem mais a prova disso. Quando começa uma mesquita a fazer azan, a terminar, outra mesquita está a começar. Dentro só da cidade do Maputo. Então, a nível mundial, nunca se parou um segundo o chamamento. Então, toda hora estamos a ser chamados, vamos a sucesso, vinde ao sucesso. E a pergunta é, nós neste momento, estamos alegando que estamos atrás do sucesso. Afinal, qual é o sucesso? Outros estão a trabalhar, quero tentar elaborar outra empresa, quero tentar elaborar outro negócio, quero tentar ver se naquele estante de almoço faz mais um biscato. No pensamento dele, todos eles pensam que não, estamos a correr atrás do sucesso. Mas o muazzin está a dizer que o sucesso está aqui. Venham para aqui, o sucesso está aqui. O sucesso real está aqui no salat. Então é este. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falando, quando fala da posição do salat, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. O acordo, ou a diferença que existe entre nós e outra gente aqui no mundo é o salat. Quer dizer, o que difere o Islã e qualquer outra religião é o salat. Faman tarakaha faqad kafar. Aquele que não fazer um salat só já descreve. Outros imamos, a maior parte dos imamos estão de acordo que aqui a descrença referido não é a descrença de tirar a pessoa totalmente no Islã. E o Imam Ahmad ibn Hanbal, ele está de acordo que você se deixa só um salat, você não é muçulmano, tem que voltar a ler de novo, calma. E se morrer naquela situação, um grupo dos muçulmanos tem que sair e vir atrás de si. Vir te aconselhar, te chamar. Irmão, perdeste o zuhur. Vamos na mesquita fazer o zuhur, pede perdão a Allah. Então, se você voltar, depois sair de novo, tem a chance de 3. Depois de 3 vezes, ele está de acordo que Allah não aceita mais teu Islã. A nossa situação, se nós analisarmos e balançarmos, o que nos difere nós e outros povos como muçulmano é salat. O profeta disse, aquele que deixar este salat, ele descreu. E no primeiro hadith, diz, aquele que não assegurar este salat está a destruir o dini. Então, este é o momento de refletirmos. A falar do Allah subhanahu wa ta'ala, por que nos colocou aqui no mundo? Por que nós juramos e aceitamos submetermos a submissão de nós, formos que nós vamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala? O salat não é uma coisa que nós temos que fazer quando bem entender. Como se uma coisa que a pessoa tem que fazer quando ele está bem. Quando ele achar, não, eu hoje vou fazer o zuhur, hoje dá para fazer fajr, perdi sono. O salat não nos dá essa opção. O salat não nos dá esta opção de nós termos essa escolha. Desde o momento que nós juramos e aceitamos o submisso a Allah subhanahu wa ta'ala, nós já se sacrificamos a obedecer o salat desde o tempo que atingimos a puberdade até a nossa vida, até o fim da nossa vida. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَعَبُدُ اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
adora Allah subhanahu wa ta'ala até que a morte te alcance. Então, outros alunos, eles definem aqui que aqui adora Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, você cumpre com o salat até Allah te tirar a sua vida. É esse o juramento que nós fizemos. Então, e hoje, a situação que hoje nós estamos a viver, não é a realidade do que o Islã diz. O salat, a posição do salat, hoje nós não estamos a conseguir colocar nas nossas vidas. O muçulmano, desde o momento que ele atinge a puberdade, é obrigatório fazer 5 salates obrigatórios. E dentro destes salates, existem salates mais gravíssimos, como o salat al-asr, que este salat, você quando não faz, não só ganha pecado por não fazer este salat, mas sim nulifica as suas ações passadas. É uma situação muito grave, que hoje nós estamos a levar como se fosse um divertimento. Allah subhanahu wa ta'ala, ele quando diz fawailul lil musallin, os musallinas aqui, fawailul musallin, ai dos que desprezam ou não asseguram seriamente o salat. Os alunos aqui, eles definem que este aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não retrata aqui as pessoas que não fazem salat. Wailun, todo versículo que vem Wailun, é uma vala que Allah vai criar no Jahannam, no inferno, e que vai castigar aquelas pessoas. Que faziam aquela ação. Então eles dizem fawailun lil musallin. Os musallinas aqui referem são as pessoas que fazem salat. Mas os alunos dizem aqui refere às pessoas que fazem salat quando querem. É uma pessoa que nunca perdeu os 5 salats. Pois ele, o Zuhur faz às 17, o Asr faz às 20, o Fajr faz às 12. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando revela este versículo, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqut, certamente o salat foi prescrito, foi tornado obrigatório para os crentes no tempo determinado. Os sahabas estavam na batalha. Só para nós refletirmos. Os sahabas estavam na batalha. Esse versículo foi revelado no meio da batalha. E estava a passar o tempo do salat. Onde é que nós vamos se colocar? Estamos em pleno, intenso, uma guerra. Está a passar a hora do salat. E Allah está a revelar um versículo. Certamente o salat foi tornado obrigatório para os crentes no tempo determinado. Você se vira, continua a lutar, te matam, mas não pode deixar o tempo do salat passar. Deixa de lutar, vai fazer salat. Vai dizer o inimigo, estou pedindo 5 minutos, quer fazer salat. Tinha que se dividir 2 grupos. Um grupo a defender o inimigo e outro a fazer salat. Depois de acabar, sair outro, ir defender o inimigo, o outro vir a fazer salat. Só para analisar essa situação, hoje há razão de nós perdermos o tempo verdadeiro do salat. Não há. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como eu disse, este tema é muito longo, hoje era simplesmente introdução. Para terminar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, quando ele subiu com o Jibril no 7º céu, quando foi buscar o salat, nós vamos falar da obrigatoriedade, como é que o salat tornou-se obrigatório. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, quando ele sobe nos 7º céus, chegou um tempo de visita. Ele começou a passar a certas coisas no céu, a ver. E ele diz, marartu biqawmin turkhas ru'usahum bil hijara. Eu passei de certo povo que era apedrejado as suas cabeças com pedregulhos. Existia certos anjos que pegavam as pessoas, colocava no chão. E outro anjo vinha com uma pedra e começava a bater. Aquela cabeça era batido, a cabeça era batido até se esmagar na totalidade no chão. Quando já esmagavas na totalidade, a cabeça voltava como era. فقلت يا أخي جبريل من هؤلاء? Ele disse, eu olhei para o Jibril, eu disse, meu irmão Jibril, aquelas pessoas que estão a ser dado este castigo, quem são? فقال جبريل إنه من أمتي
cá no Tarok Salat, que o Jibril disse, aqueles são pessoas do seu povo que desleixavam o Salat. Aqueles pertencem ao seu povo, são as pessoas que desleixavam o Salat, faziam quando quiser. E nós hoje, fazer Salat virou uma opção, como disse. Faz Salat, a gente faz Salat quando bem entende, quando tem uma preocupação, quando quer fazer isso. Então, e nós também, na introdução, como eu disse, linguisticamente o Salat é dua. Quando nós virmos falar, vamos falar de alguns duas muito importantes. Quer dizer, você quando faz Salat, automaticamente você está a pedir tudo o que você precisa. Você quando faz o Salat, você está a fazer o dua. O Salat, linguisticamente, é o dua. Você está a fazer o dua e está a resumir tudo o que você precisa. Então, para nós daremos continuidade na próxima semana, que vamos falar também, vamos falar na próxima semana sobre o Salat envolvido em todos os profetas. Este Salat, desde que não há profeta que passou na face da terra, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório a ele, que isto é que difere a crença do muçulmano. E o objetivo deste tema é de nós melhorarmos a nossa situação a nível, posso dizer, do sul. A nível do sul está muito mal. Hoje nós enchemos a mesquita, da mesma forma, se nós hoje estamos aqui, na segunda-feira também estaremos aqui. E hoje, Juma, nós levamos quase 30 minutos. E na segunda-feira, Juma, nós vamos levar só 10 minutos. Então, isto quer dizer que não é o trabalho que nos faz nós não fazermos Salat. Nós pensamos que não, o Salat tem que fazer quando nós bem entendemos. Então, esta é uma das coisas, um dos objetivos centrais deste tema, é nós melhorarmos. Cada um saber que o Salat, enquanto ele jurou e aceitou que é muçulmano, é obrigatório, no princípio, como homem na mesquita. E enquanto não puder fazer na mesquita, há essa exceção dele fazer qualquer sítio que estiver. Existe um tema que os alunos sabem, que chama-se Faqdu Tahrain. Faqdu Tahrain é uma pessoa que ele, em qualquer circunstância, não tem como se purificar. Isto aconteceu muito com os imãs. O imam Ahmed, ele ficou preso. Em vários momentos ele não teve nem água, nem areia para fazer o tayammum. Você, naquela circunstância, você tem que fazer Salat. Sem wuzu, sem nada, tem que fazer o Salat. E existe também outro, dentre as condições que nós falamos atrás, é você cobrir a nudez. E chega o momento que quando chega a hora do Salat, você não tem nenhuma roupa para cobrir a nudez, e você tem que fazer o Salat assim como você está. Isto para dizer que não existe nenhum hipócrita que te torna você não fazer o Salat. Jazakallah, que inshallah, este é um tema que nós daremos continuidade na próxima semana.